Bom, pessoal, nesse problema diário do dia 4 de fevereiro, nós temos essa seguinte situação onde nós vamos jogar de negras. Aqui observe que o rei dele está bem exposto, não tem como a gente chegar ameaçando logo na busca de um mate, pois você tem aqui a torre protegendo e aqui também você teria o bispo protegendo o avanço da rainha e você só iria perder a peça à toa. Perceba também que você tem aqui a dama oponente muito avançada, podendo aqui a qualquer momento fazer uma ameaça de cheque também. E você tem aqui o seu cavalo caindo. Então, uma opção boa aqui é a gente fazer a jogada da torre, ameaçando aqui a rainha, pois se essa rainha capturar essa torre, a gente consegue vir aqui com a rainha dando um cheque, a nossa dama aqui dando um cheque, que também vai estar ameaçando a torre inimiga. Se por acaso o rei escapar para a casa da direita, você teria aqui um lance de mate. Se você tivesse que esse rei escapasse aqui para a esquerda, você poderia capturar a torre dando cheque e ele iria levar o mate inevitavelmente, pois você tem aqui o cavalo protegendo essa saída do rei e só restaria ele sacrificar a dama, primeiramente, e depois sacrificar o bispo dessa defesa. Então vamos lá. Bom, ele ameaçou aqui com a torre dele a nossa rainha. Só que a rainha dele, a dama dele também está caindo nessa posição. Então, como nós temos as peças mais avançadas aqui, com os nossos peões, todos aqui mais fortalecidos na casa do rei, e ele tem um peão solto aqui sozinho que é fácil de derrubar, e a gente tem aqui um cavalo que tem uma mobilidade muito grande no tabuleiro, é preferível o quê? Que a gente tome essa torre, pois assim ele fica em xeque, e a gente conseguiria aqui pegar a dama dele também. E assim a gente ficaria aqui com uma torre e um cavalo de vantagem contra 3 peões e um bispo. Nesse desafio aqui, no dia 5 de fevereiro, nós temos aqui a situação onde o exército preto tem 2 peões negros, e aqui a posição do rei dele, contra o rei, o peão e uma torre. Aqui o objetivo que a gente tem que ver é o seguinte: se a situação aqui para as brancas está praticamente ganha, pois se eu capturar essa peça, eu conseguiria promovê-la em apenas 4 lances, enquanto aqui o rei iria gastar um lance para capturar a torre, e aqui você ia ter mais 1, 2, 3. Já ficaria os 4 lances. Só que aqui o que acontece? Se eu capturo e o rei captura, eu avanço, ele avança. Se eu avançar de novo, ele avança. Se eu promover e ele avançar, o rei preto vai estar aqui na situação que ele vai estar encurralado e eu vou ter que procurar movimentar essa rainha para alguma casa, dando cheque, e você iria ter aqui uma situação onde você ia estar com o peão preto nessa casa e o rei aqui nas proximidades dele, como o nosso rei está longe, esse peão possivelmente ficaria sendo um peão passado. Então, aqui o objetivo é você fazer o quê? Você conseguir promover esse seu peão, fazendo com que esse peão preto fique o mais longe possível da promoção, ou seja, ele fique longe dessa casa, para que assim você consiga promover ele e dar uma sequência de cheque que você vai conseguir capturar ou ter a mobilidade para você trazer o seu rei para ajudar. Se esse peão preto chegar nessa casa, você basicamente não vai conseguir mais dar o checkmate. Tem uma série de jogadas que você pode fazer, mas uma forma de você fazer isso é fazer com que esse rei se aproxime desse peão preto, que é justamente o que você quer. Uma forma aqui seria você sacrificando essa sua torre, pois assim você faz com que o seu rei fique mais próximo desse peão e ele nunca vai conseguir chegar aqui no quadrado do meu peão branco, pois quando agora eu capturar essa peça, o meu rei não consegue mais se aproximar para eu promover. Então agora eu consigo, pois agora eu consegui promover já dando um cheque,
e esse meu peão não vai ter como vir aqui para essa casa que garantiria a possibilidade das negras forçarem o empate. Aqui no desafio do dia 6 de fevereiro, nós temos o seguinte. Nós temos o rei, um peão e os dois bispos contra um rei, um bispo branco e a torre. Aqui, a jogada vai ser o quê? Nós não estamos com vantagem, pois aqui as negras têm 3 peças, sendo que 2 delas têm um alcance muito grande e esse peão está bem próximo da promoção. Então aqui o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que forçar uma movimentação de tal forma que seja seguro eu capturar uma peça do meu inimigo para enfraquecer o exército dele, sem que eu dê a oportunidade desse peão ficar mais próximo da promoção. O primeiro passo aqui seria o seguinte, a gente forçar um cheque, pois assim, ele não tem como cobrir esse cheque com nenhuma outra peça, a não ser avançar o rei para a única casa que ele tem disponível. A partir daqui, o que acontece? Nós não temos mais necessidade de ficar fazendo um cheque, pois ele só iria voltar e a gente poderia causar um perpétuo entre eu dando cheque o tempo todo e o rei apenas se protegendo nessas duas casas. Perceba também que o rei aqui, estando sempre nas casas pretas, esse meu bispo, como é um bispo de casa brancas, ele não tem nenhuma influência sobre essa jogada. Eu também não consigo vir ameaçando esse peão por esse lado, pois ele já iria me capturar por si mesmo, e eu não consigo chegar em nenhuma dessas casas com o meu bispo, pois o bispo dele está ameaçando todas essas casas. Então aqui o próximo passo é o quê? Como eu não adianta mais dar um cheque nesse meu rei, nesse rei dele, compensa agora a gente fazer o quê? Um ataque ao bispo, pois assim vamos forçar o bispo a sair dessa diagonal. Pronto. Uma vez que o bispo saiu dessa diagonal, a gente também pode fazer o quê agora? Como eu ainda não tenho como dar um cheque efetivo nesse meu rei, compensa agora também a gente ameaçar mais uma vez o bispo dele. Pronto. Agora perceba que esse bispo não está fazendo mais nenhuma ameaça para as minhas peças aqui de ataque. Então agora nós podemos atacar o rei dele com a nossa torre até essa casa. Pois aqui assim nós vamos estar ameaçando tanto o rei quanto o bispo. Pronto, perceba agora que o rei dele ficou encurralado, pois a minha torre pega todas essas casas para onde o rei poderia escapar, e assim o rei dele só vai poder, nem poderia descer também, pois o nosso bispo está tocando aqui. Só que dessa situação, do jeito que está, ainda não tem como eu dar um mate, pois você ainda tem uma peça aqui, o bispo branco dele ainda tem muito poder de ataque. Perceba que agora essa peça está ameaçada, o rei dele está encurralado e esse bispo não tem ação. Então a única peça que ainda tem me ameaçando seria esse bispo de casas brancas. Então vamos ameaçar esse bispo de casa branca. Pronto, aí agora nós podemos capturar a última peça forte que ele tinha. Nesse desafio diário aqui do dia 7, nós temos essa configuração aqui que está disposta. Temos ainda basicamente aqui meio de jogo. Perceba aqui que o rei dele já está muito exposto. Nós já temos aqui o nosso peão e o bispo se garantindo aqui, um protegendo o outro, fazendo com que o rei não tenha nenhuma dessas casas para poder ir, pois aqui o bispo está defendendo, aqui o peão está defendendo. Aqui você tem um cavalo, o rei não tem para onde escapar. E aqui você também tem toda a linha de ação da nossa rainha. Então, basicamente, o rei dele já está em posição para levar um mate. Então, como é que a gente poderia achar aqui um mate nessa posição? Perceba o seguinte, eu não posso avançar a minha dama, dando aqui o cheque, pois o cavalo está
cobrindo. E ele também ainda tem uma peça muito forte no jogo aqui, que é a dama. Mas também veja o seguinte, o nosso bispo ele está numa linha de ataque diretamente aqui ao rei. Então, uma forma que a gente tem para ganhar essa partida seria o quê? Ameaçar o cheque, o rei dele com um cheque na casa F5, pois aqui o rei não tem nada para ele não poderia ir para canto nenhum e não tem nenhuma outra peça para poder defender, a não ser fazendo aqui a troca de rainhas, né, a troca das damas. Só que o que acontece? Quando fizer a troca das damas, o meu peão captura a dama dele, dando um checkmate, pois o rei não vai poder capturar esse meu peão, pois o meu bispo está defendendo, e o rei não vai ter para onde ir, pois essa casa está sendo protegida aqui pelo bispo, o cavalo está tampando a única casa que o rei teria para onde sair, o rei não pode capturar o peão, pois o bispo está defendendo, e não vai poder capturar o peão que vai estar nessa casa, pois você tem o bispo ainda defendendo. Então vamos lá. Bom, pessoal, nesse desafio diário aqui, nós temos aqui que estamos atacando com o exército branco. Nós temos aqui o rei dele numa situação bastante ameaçadora, né? E você tem aqui que as peças pretas tem todas as grandes peças aqui importantes ainda que vão poder dar suporte. Então aqui qual vai ser a estratégia? Perceba aqui o seguinte, ó. A minha rainha, a minha dama, ela está na linha de ação de encontro ao rei. Nós também temos aqui uma torre muito bem posicionada. E perceba que se eu tirar esse bispo da frente do rei, eu estou automaticamente gerando aqui um cheque. Nós poderíamos aqui, no caso, fazer a captura desse peão, pois a minha torre iria continuar garantindo a segurança desse meu bispo, e fazendo aqui um cheque descoberto. O rei aqui escapou para a casa de H8. Perceba aqui o seguinte, eu não posso já vir diretamente com a minha rainha ameaçar aqui um checkmate, pois eu tenho a torre cobrindo. Eu também não consigo dar o cheque nessas duas casas, nem na casa de H3, nem na casa de H4, pois nós temos aqui os bispos protegendo essas casas. Então, para continuar uma pressão na ala do rei, o que é que acontece? Nós temos que trazer a dama de algum modo para que a ameaça ao rei fique mais evidente. Eu não posso vir diretamente aqui para a casa de G7, pois a minha dama estaria sendo perdida, pois o rei oponente poderia simplesmente fazer essa captura. E eu também não posso vir com a dama para nenhuma dessas casas, de G4 nem G5, pois os bispos estão protegendo essa casa. Então, para continuar pressionando esse rei, a gente pode botar aqui a minha dama na casa de G6. Perceba aqui o seguinte, né? Ele fez essa defesa do bispo voltando aqui para a casa de F8, pois se eu trouxesse a minha dama aqui para a casa de H6, eu daria um checkmate, pois eu estou ameaçando diretamente o meu rei, pegando essas casas, e essa casa branca, que seria a única casa para onde o rei preto teria para sair, está sendo ameaçada também pelo bispo. Agora aqui perceba o seguinte, né? Ele poderia ter feito outros tipos de defesa, como por exemplo, retornar esse bispo de casa branca fazendo ameaça na minha rainha, sendo que a rainha dele estaria protegendo. Isso não iria adiantar muita coisa, pois primeiro eu poderia ter dado um cheque aqui, por mais que ele pudesse vir voltando depois aqui protegendo, ou eu poderia simplesmente fazer a captura desse bispo com a minha torre, pois eu estaria aqui com a minha torre protegida e depois gerando aqui uma ameaça de mate, trazendo a minha torre para a casa de H5. Se ele capturasse de rainha, ele perderia. Se ele capturasse aqui a minha torre depois de dama, a dama dele estaria caindo, e aí sim a gente teria muito mais vantagem nesse jogo. Então, como ele fez essa defesa na casa com o bispo preto na casa de F8, ele evita que eu venha dando essa ameaça com a minha rainha na casa de H6. Contudo, perceba que ele abre espaço agora para que a minha rainha avance até a casa de G8, dando mate, pois agora ele cobriu a defesa que a torre tinha. Olá, pessoal. Nesse problema diário de hoje, observe o seguinte. Nós temos que o exército branco está com o rei completamente encurralado. Nós estamos aqui a um passo de dar um checkmate, pois se eu conseguir
fazer com que essa torre capture esse cavalo branco, você vê que o mate já está dado. Mas você não pode simplesmente chegar e capturar esse cavalo branco, pois você tem aqui a torre que iria capturar novamente. Então, como seriam as estratégias para a gente poder garantir um mate? A gente poderia também trazer a rainha para que ela pudesse ficar na linha de ação desse meu bispo também, ameaçando um outro mate nessa casa. Mas como é que a gente poderia fazer isso? Se eu trouxer a minha rainha até a casa de E3, o que iria acontecer? Eu iria ter que a rainha dele, poderia capturar a minha rainha, eu poderia capturar a rainha dele de volta, mas novamente iria cair a minha torre aqui e você não teria vantagem mais nenhuma nessa partida. Ao passo que, se eu trouxer a minha rainha para a casa de C5, causando novamente essa minha ameaça de checkmate na casa de G1, o que nós vamos ter? A rainha dele poderia evitar esse mate vindo para qualquer uma dessas casas, mas isso só iria atrasar em uma jogada, pois você conseguiria facilmente capturar novamente essa rainha e em seguida dar o mate. Então, eu trazendo essa minha rainha para a casa de C5, eu fico com um mate basicamente inevitável, pois também ao passo que se ele vier capturar a minha rainha de torre, eu consigo simplesmente capturar aqui, consigo capturar o cavalo inimigo dele, dando aqui no caso o checkmate. Então a jogada melhor que pode se fazer aqui nessa situação é você trazer a rainha aqui para C6. Se você tiver pensado, por exemplo, também na jogada de você trazer o seu bispo para a casa de E3, ameaçando aqui a dama, a rainha e a torre dele ao mesmo tempo, perceba que você só vai estar entregando logo de cara a sua torre, pois você não vai estar mais com a cobertura aqui da sua rainha protegendo a torre. Então vamos lá. Nesse problema diário de hoje, nós podemos observar aqui o seguinte. Temos que todas essas casas aqui estão ameaçadas, então o rei não tem como escapar para nenhuma dessas casas. A única casa que o rei teria para poder escapar aqui seria a casa da esquerda. Eu tenho a minha rainha aqui que consegue fazer uma ameaça em qualquer uma dessas duas casas, que iria fazer uma ameaça diretamente aqui ao rei. Então, o exército preto teria como se defender trazendo a rainha ou para a casa aqui de E8, ou a torre para a casa de F8. Perceba se ele descesse primeiro aqui a rainha para a casa de F8, essa rainha estaria perdida, porque estaria sob a ação da minha rainha, ao passo que provavelmente ela vai defender aqui com a torre, pois você, como está com a torre colada com o rei iria proteger essa torre e você não conseguiria fazer a captura da mesma. Nesse ponto, o que iria acontecer? Você não iria mais ter como ameaçar, mas perceba o seguinte, se você forçar depois um outro cheque, o rei só teria como se defender capturando essa peça. E depois criando aqui uma armadilha, pois eu teria, se eu vier com a minha rainha dando esse cheque, nessa casa eu consigo ter uma casa aberta dando outro cheque, encurralando o rei a um possível mate. Então vamos lá. Fez a defesa. Vendo aqui, ó, você não pode capturar, pois senão você vai perder aqui de volta. Mas agora eu consigo ameaçar um outro cheque nessa casa de H8, forçando o rei dele a capturar essa minha peça. Pronto. Agora que ele capturou, eu tenho um livre caminho para poder vir dar o meu outro cheque. E ele não vai ter mais nenhum movimento que possa fazer, a não ser retornar o rei novamente. E com isso agora a gente consegue dar o mate aqui na casa de H7, pois o rei não tem como fugir para a casa de F7, pois o meu peão está ameaçando essa casa e o meu peão também está protegendo a casa onde vai ficar minha rainha. Bom, pessoal, no problema diário de hoje, nós temos o seguinte. O rei preto, ele não pode vir nem para essa casa, nem pode capturar esse peão, pois essas duas casas estão protegidas pelo rei branco.
E ele também não pode vir para essa casa, pois você tem aqui que essa casa está sendo defendida pelo bispo. Ele também não consegue capturar o bispo, pois esse peão está garantindo o bispo. As únicas casas que o rei teria para se movimentar seriam ou essa casa branca aqui em cima, ou essa casa branca aqui embaixo. Com relação à melhor jogada que a gente pode fazer, perceba o seguinte: qualquer jogada que você fizer que não for um cheque, você teria que as peças pretas teriam a liberdade de se movimentar para qualquer lugar do tabuleiro. Então isso não iria fazer com que a gente levasse o nosso rei inimigo para uma situação que fosse mais favorável para a gente. Lembrando que no problema diário nem sempre é uma situação de mate. Você pode estar atrás de uma situação que vai lhe deixar mais favorável. Nós temos aqui que o exército preto está em vantagem, pois eles têm 4 peões, uma torre e um bispo. E nós temos aqui apenas 3 peões, uma torre e um bispo. Então, nosso objetivo aqui vai ser inverter esse jogo e trazer a vantagem material para a gente. Uma forma disso seria a gente dar um cheque com a nossa torre aqui em cima, pois aí o rei só poderia vir ou para essa casa ou para essa. Então seria uma jogada forçada que ele iria ter. Pronto. Como esse meu rei escapou aqui para baixo, agora a gente não tem como dar um cheque nele. Mas agora a gente fica na vantagem de poder capturar esse peão preto e deixar o nosso peão branco bem próximo da promoção. Bom, perceba agora que você não consegue mais avançar esse peão, pois agora você tem um bispo ameaçando justamente essa casa. Então aqui é mais vantagem para a gente agora fazer o quê? Forçar mais uma vez o cheque. Perceba agora também o seguinte: se eu der um outro cheque aqui, eu vou criar uma ameaça direta a esse bispo, e assim eu vou conseguir promover o meu peão. Pois, quando eu capturar o bispo, certamente esse rei vai ter que capturar minha torre novamente, e aí eu consigo avançar esse peão. E perceba que ele não consegue subir com a torre, pois essa torre está... A casa que a torre poderia ir para evitar a promoção do meu peão, o bispo já está cobrindo. Então, dessa forma, ele iria ter que perder um lance para poder chegar na linha 8. E isso me daria o tempo suficiente para promover o peão. Então, nessa situação, é muito vantajoso eu conseguir trocar a minha torre por esse bispo, pois eu vou conseguir promover o meu peão. Olá, pessoal. No problema diário de hoje, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos aqui que a dama branca ela está com uma ameaça direta aqui no meu rei, fazendo com que o meu cavalo fique preso. Mas, em compensação, o rei dele também está muito exposto aqui no meio, com várias possibilidades de você vir dando um cheque, tanto com a minha dama, quanto com a minha torre. Aqui perceba o seguinte: você vir dando um cheque com a sua dama, por exemplo, aqui na casa de D4, só iria perder tempo, pois você teria aqui que a torre poderia vir para frente, defendendo, e ela ainda continua protegida pela própria dama branca. Eu não posso vir dando cheque nessa casa, pois eu só estaria perdendo ela aqui para a torre. E se eu trouxer a minha dama para qualquer uma dessas duas casas, eu perco o ataque que essa minha dama proporciona nessa linha. Então aqui é mais vantagem a gente chegar com um cheque nessa torre, na casa de D1, pois assim eu consigo criar também a possibilidade dessa minha torre avançar e corroborar aqui com o ataque da minha dama, que já está bem forte. Pronto, perceba aqui que ele escapou para a casa E2. Desse modo, ele abriu espaço para que eu possa vir aqui para a casa de D5 com a minha torre, ameaçando a dama dele. E perceba também que na situação que ele está, se eu trouxer a minha torre para a casa de D5 e ele não fizer a troca, ele acaba levando um checkmate, pois não tem como ele defender mais essa minha situação. Para ele poder defender, ele teria o quê? Que fazer a jogada de colocar a dama na casa de D3, que isso só iria fazer com que ele perdesse a dama, e mesmo assim já seria uma boa jogada para a gente, pois a gente ficaria
numa vantagem muito grande, pois teríamos trocado uma torre por uma dama. Pronto. Ele capturou aqui, evitou o mate. Mas isso faz agora com que a gente tenha a possibilidade de dar um duplo aqui de cavalo, já que agora a dama dele não está mais segurando esse meu cavalo. E quando a gente vier dando o duplo aqui, a gente consegue capturar a dama dele. Bom, pessoal, nesse desafio diário de hoje, perceba que a gente está com uma situação aqui muito tensa na ala do rei preto, né? Nós temos aqui, ó, uma ameaça direta da nossa dama. O rei está completamente encurralado aqui para essas casas pretas por conta desse nosso bispo. E nós temos ainda aqui a torre com uma ameaça chegando. E esse nosso bispo também de casas brancas pegando toda essa diagonal. Ou seja, nós temos aqui várias peças que estão com a linha de ataque muito forte com o rei. Perceba aqui o seguinte, ó. Se a gente capturar essa peça com o bispo, se ele capturar de volta, ele vai basicamente levar um mate, pois a gente conseguiria dar um cheque, o rei não poderia escapar para esse lado e nem teria nenhuma outra peça para colocar aqui na frente, ele só teria a casa da direita para ir, e a gente finalizaria aqui com o mate. Bom, perceba aqui que ele não fez a captura justamente por conta desse cenário de mate que a gente criou, né? Então, como ele já escapou aqui para a casa da esquerda, perceba que a minha dama não pode fazer ameaça na coluna H, pois nós temos aqui os bispos protegendo essas casas. E agora, nós também não temos mais o nosso cheque descoberto, porque o rei saiu da linha de ação da nossa dama. Então, a gente tem que trazer esse rei de volta para a nossa linha de ação. Se a gente der um cheque aqui, esse rei vai ser obrigado aqui a capturar de novo o nosso bispo. Pois, se ele não capturar, apenas vier fazer um movimento do lado, a gente pode capturar aqui o peão, dando ameaça de cheque. Ele poderia se mover aqui, se defender com o bispo, capturando o nosso bispo. E quando a gente removesse o bispo preto da frente, ele iria ter um outro cheque que só poderia escapar para a esquerda e a gente viria aqui com o mate. Perceba aqui que ele capturou e agora nós vamos poder ter um cheque descoberto capturando esse peão, pois ele não vai poder capturar o meu bispo porque a torre está protegendo e ele não vai poder capturar o meu bispo, pois o cheque está sendo dado aqui pela dama. Então ele poderia defender ou colocando o bispo aqui na frente ou esse bispo aqui na frente. Então vamos ver aqui como vai ser a resposta dele. Bom, ele voltou aqui novamente para essa casa. Então perceba aqui, mais uma vez, eu não consigo vir dando cheque nessas duas casas por conta dos bispos. Contudo, se a gente trouxer a nossa dama para a casa de G6, eu faço a ameaça aqui de um checkmate, trazendo ela agora para a casa de H6. Pois em H6 eu estou dando a ameaça direta, ele não conseguiria se movimentar para essa casa, e essa casa aqui está segurada pelo bispo. E não tem nenhuma peça para ele colocar na frente. Bom, perceba aqui que ele trouxe o bispo, protegendo aqui essa casa para que evite aquele mate que a gente tinha comentado. Contudo, ele agora tirou a proteção que a torre estava dando para a casa de G8. Desse modo eu consigo vir dando mate em G8.